Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 28 de julho de 2025. E às segundas-feiras, nesse horário às 18h30 até às 19h20, nós temos a nossa reunião pública. E o livro de estudo da nossa reunião é esse aqui: Luz da Esperança, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E a mensagem de hoje do nosso estudo é o capítulo 9, que tem por título Inimigos Queridos. Quem vai fazer o nosso estudo é a nossa companheira Carmen Matos, né, trabalhadora é que vai fazer a nossa palestra pública de hoje, né? Mas antes de nós iniciarmos a nossa palestra, eu vou fazer a leitura de um pequeno texto desse livro, Deus, Deus te abençoe, psicografia de Carlos Bacelli pelo Espírito do Irmão José. E a mensagem escolhida para a noite de hoje é ânimo e coragem. Diz assim o irmão José: És uma criação especial no universo. Não desprezes o teu potencial e a tua capacidade de realizar. Deus confiou a ti significativa parcela de suas infinitas possibilidades. Ninguém será capaz de te substituir no que te compete fazer para o engrandecimento da obra divina. Por mais ínfimo te sintas, a tua presença é imprescindível, porque sem ti a vida não seria a mesma. Não há um sorriso igual ao teu, um olhar que ao teu se assemelhe, um coração que pulse no ritmo do teu coração. Levanta-te do chão, da apatia e faze com esmero o teu trabalho. Não tentes reduzir-te ao que nunca foste e ao que nunca serás. Ânimo e coragem. A expectativa de Deus em relação à criação não poderia se frustrar em ti. És um projeto que não se destina ao fracasso. Linda mensagem, né? Eis um projeto que não se destina ao fracasso. Então, meus irmãos, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, a Francisco de Assis, aos espíritos amigos, agradecendo a oportunidade que o Pai nos concede de mais uma vez estarmos aqui para ouvirmos as reflexões de um irmão que fez o seu estudo para nos ajudar a compreender os desígnios divinos. Pedimos ao Pai que abençoe a nossa irmã Carmen, a fortaleça, a console, que a nossa irmã seja abençoada, o seu lar, a sua família, o seu trabalho evangélico, tudo aquilo que ela realiza, para que ela possa continuar junto a nós, nos ajudando a compreender tudo que precisamos ainda aprender. E pedimos também, Senhor, por aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, aqueles que ainda não te entendem, Senhor, aqueles que desafiam as tuas leis e que por isso sofrem. Que a misericórdia do Senhor possa envolver esses irmãos para fazê-los compreender que continuar agindo dessa maneira é simplesmente angariar mais sofrimento para si próprio. Que o Senhor tenha misericórdia desses nossos irmãos, porque, como disse Jesus, eles realmente não sabem o que fazem. Assim, envolvidos por essas vibrações que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos, ó Pai, que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Carmen, minha amiga, você tem até 7h20 para fazer as suas reflexões. Que o Senhor Amor, te fortaleça sempre. obrigada. Boa noite a todas, minhas amigas, meus amigos. Eu estou em casa, me sinto em casa. Então, Joana de Ângeles, essa benfeitora, nos traz uma lição muito importante para nós. Ela diz que é um tema delicado e profundo, inimigos queridos. Então, a partir desse texto, e ela tem vários textos de outras obras, e a gente vai pensando, porque ela é muito eficiente e ela não deixa brecha, ela não deixa espaço para você
imaginar alguma outra coisa que ela não queira passar para nós. Então, é sempre uma oportunidade. Esses espíritos amigos, esses benfeitores, eles nos dão, vamos dizer assim, mastigado, né? O que a gente precisa fazer. Só que a gente ainda é tão teimoso e, mesmo mastigado, sabendo como fazer nessa oportunidade, dessa existência que nós temos, ainda assim nós falhamos. E essa lição, ela nos traz uma reflexão muito importante. E ela diz assim que esses inimigos queridos, como são chamados pela Joana de Ângeles, são pessoas que, apesar do sofrimento que nos provocam, das dores que nos fazem, são os nossos maiores mestres. Maiores mestres. Quem são esses? Os filhos, os maridos, as esposas, o genro, nora, vizinho, agregados, todos aqueles que estão à nossa volta, e não é à toa, né? Então, eu faço uma pergunta, uma reflexão para vocês. Se vocês já pensaram, né, daquele que mais te incomoda na sua vida, que mais te dá dor de cabeça, que mais te deixa sofrida, angustiada, pode ser justamente aquele ou aquela que mais te ajuda a crescer. Já pensaram nisso? Não. Aqueles mais difíceis são aqueles que nos ajudam a crescer. Por quê? Eles tocam bem naquilo que a gente se incomoda e a gente se sente a ingratidão, a gente se sente a indiferença, né, daquele, daquela, do filho, do marido, da esposa, do genro, da nora. Olha quantos ao nosso lado. E aí eu vou começar aqui no Evangelho de Lucas, na lição, no capítulo 6, na lição da vingança, né? E Jesus nos diz através da, é, de Lucas: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Quando a gente lê isso à torta e à direita, a gente fica assim, meu Deus, amar os inimigos. Quem são esses inimigos? Esses que estão do lado da gente. Aí ele vai continuar aqui. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. E eu vou lá para o versículo 31. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. E aí Lucas já está nos dando essa dica e nós vamos abordar essa questão desses nossos inimigos, né? Queridos, como ela diz assim. E aí, no livro Momentos de Saúde e Consciência, também da Joana de Ângeles, no capítulo Saúde e Consciência, ela nos diz assim: os inimigos queridos que fazem parte do teu processo evolutivo vêm ao teu encontro sob diferentes aspectos. Familiares difíceis, amigos exigentes. Quem é que já não teve um amigo que sufoca a gente, que quer cercear a gente, quer saber com quem a gente saiu, o que fez, aonde vai? Quem é que já não teve um amigo assim, que sufoca a gente? E ela coloca isso para nós. Amigos exigentes, adversários gratuitos, ela nos diz, são pessoas que a gente nem conhece direito e, sabe, incomodam a gente, estão sempre trazendo desconforto para nós. Aí ela diz assim: mas são bênçãos disfarçadas. Olha o que ela diz: bênçãos disfarçadas. Eles te forçam ao crescimento, à superação de si mesmo, porque são desafios para nós, são exercícios que a gente precisa fazer. A conquista do verdadeiro amor, que tudo suporta e perdoa.
Aí ela diz assim: reencarnaste com eles não por acaso, mas por necessidade. Sabemos lá o que fizemos lá atrás, né? E aí, a cada oportunidade de convivência é valioso ensejo de libertação mútua, tanto da criatura, que muitas vezes incomoda pra caramba a gente, quanto nós mesmos. Então, a libertação é de nós, é do par, é daquele que te incomoda e de você principalmente, né? Porque a gente não vai consertar a pessoa, a gente fica na esperança de que a gente vai mudar, de que a nossa fala, cita passagem de algum livro, de alguma coisa. A gente não vai mudar ninguém, a gente só muda a nós mesmos, né? E aí, o texto da Joana, eu vou ler uns trechinhos e de vez em quando a gente pula para uma outra obra. Ela vai dizer assim: olha só, são muitos inimigos queridos, são muitos, não são poucos, não, são muitos, aqueles que surgem na condição de inimigos, não obstante queridos, porque são os filhos que muitas vezes são ingratos, né? Que se comprazem em atormentar pais abnegados e sensíveis, companheiros que recebem, companheiros que recebem carinho e retribuem diante de agressões e azedumes. Quantos casais a gente conhece, né? De esposas devotadas, de esposas amorosas, ou ao contrário, maridos, né, atenciosos, e o consorte não é nada disso, né? Aí a gente fica pensando, que coisa estranha, né? A mulher faz de tudo para agradar o marido, e faz comida gostosa, e arruma a casa, e cuida dos filhos, e a pessoa chega e ainda reclama, ainda diz que está mal feito, ainda diz que não serve. O que que é isso, gente? É castigo? Não é castigo. É necessidade. Sabemos que lá atrás alguma coisa precisamos resolver. Então, é sabedoria. A Joana de Ângeles nos traz a sabedoria. Como a Rose falou no estudo, o esquecimento é uma bênção. Porque se eu souber que o meu filho me assassinou numa outra aí, como é que eu vou conviver com ele? Repara, é bênção. O esquecimento é bênção. E o que ela nos traz que nós precisamos entender a necessidade, como ela diz lá no outro livro, que são os nossos mestres da alma, esses queridos, porém inimigos, né? Que querem nos espetar. Aí ela continua aqui, ainda nesse texto, inimigos queridos. Ela diz assim: são pais muitas vezes incompreensíveis e exigentes. Quem não teve um pai, muitas vezes, que não era amoroso, que não era carinhoso, uma mãe também, que não trouxe para a gente aquilo que a gente almejava, ou até que via em outras famílias, não é? O que será isso? Seria castigo? Não, não tem nada a ver com isso. Tem com reparação, tanto nossa quanto da outra pessoa. Só que nós temos, nesta reencarnação, a oportunidade da sabedoria, do conhecimento. Então, o exercício é nosso, não é da pessoa que nos incomoda, é nosso. De sabermos que essa criatura, essa pessoa, está no meu círculo familiar, não é à toa. É exercício, é como ela fala que são mestres, mestres da alma. Então, a tolerância, a paciência, né? A compreensão, a indulgência, são virtudes que a gente precisa desenvolver, né? Muitas vezes a gente vê casais aí que a gente fica pensando, não sei como é que a criatura aguenta aquele marido, ou ao contrário, não sei como é que aquele marido continua casado com aquela pessoa. Como é que a gente entende isso? Somente dessa forma. São reparações
que nós precisamos fazer. E as encarnações são chance, são oportunidades, né? A gente sabe, gente, quem tem mais de um filho, sabe, cada um é diferente. Cada um tem uma necessidade. Uns são amorosos, os outros são, sabe, resistentes, né? Eles são, não deixam penetrar. Então, são oportunidades que a gente tem. E ela ainda vai dizer assim: conhecidos que desfrutam de bondade e, todavia, são indiferentes e irreconhecidos. O quanto que a gente se dedica, às vezes, a um filho, a um marido, a esposa, né? E eles não reconhecem. E a gente se incomoda, esse que é o erro. A gente vai, ai, que ingratidão. Nossa, eu estou fazendo de tudo. E a pessoa, mesmo assim, continua ainda fazendo errado e ainda me incomodando. Mas está tudo certo, não tem nada errado. Como ela fala aqui, são os nossos mestres da alma. São os nossos professores. E ainda nesse livro aqui, SOS, Família também, da Joana de Ângeles, ela tem textos maravilhosos sobre isso. E só um pedacinho desse, que é o título é Dentro do Lar. Olha o que ela diz: famílias problemáticas, irmãos que se antagonizam. Quantas famílias a gente vê aí com irmãos brigando anos e anos, décadas às vezes, que não se falam, né? Ela comenta mais aqui: cônjuges em lamentáveis litígios, ou seja, disputa judicial. Aí ela continua: tempestades verbais em discussões impróprias. Quantas vezes a gente começa uma discussão na família e a gente sabe que não vai dar em nada, nada, que as pessoas vão continuar do mesmo jeito, mas aí a gente vai falando, vai falando. Aí aquele clima, né, parece que baixa a temperatura no sentido de que a energia fica pesada. E nós não podemos fazer isso, porque nós temos a sabedoria de saber que isso não adianta, né? Aí ela vai continuar aqui. Agressões infelizes de consequências fatais. As páginas policiais estão repletas dessa situação. Repletas, repletas. Feminicídios e pais netos que matam avós e irmãos. Olha quantas coisas a gente vê aí, né? Quantas tragédias a gente assiste, né? Aí ela vai continuar aqui. É da lei divina que o infrator renasça ligado à infração que o caracteriza. Ou seja, ele vai renascer junto da gente. Por quê? Porque é da lei divina. A gente semeou, a gente vai ter que colher. Não tem como. Aí ela continua aqui. O esposo negligente de ontem, hoje recebe no lar a antiga companheira, nas vestes de filha ingrata e maldizente, né? Quantos pais reclamam dos seus filhos? Nossa, essa menina está desviada, essa menina não me atende, essa menina não se corrige. Vai saber que tipo de, que tipo de negligência ele foi no passado. E aí vem para a gente reparar, para a gente amar, como a Joana fala, inimigos queridos. Então, essa devoção que a gente tem para um filho, esse amor que a gente tem para um filho, para um neto, não tem tudo a ver com essa situação. São esses inimigos queridos que vêm como reparação, para que a gente possa trabalhar essas questões dentro da gente. Não é dentro dele ou dela, é da gente. É o nosso processo evolutivo. E aí ela vai continuar aqui num outro trecho. Não resides com uma família problema, por favor, por fator fortuito, nem por engano dos espíritos egrégios. A gente diz assim: ah, não, essa espiritualidade trocou, não é possível. Não é possível que essa criatura tenha nascido na minha família. Tem aquelas coisas, o estranho no ninho, a ovelha negra. Não, não tem nada errado, eles não erram.
Eles não erram, não. Na mexida lá dos gestores siderais, erraram alguma coisa. Não, não erraram, não. Aí ela continua. Escolheste para a gente, antes do retorno ao veículo físico, aqueles que dividiriam contigo as aflições superlativas e os próprios desenganos. Então está lá no nosso contrato, naquelas letrinhas pequenas lá e assinado por nós. Nós escolhemos, para que a gente pudesse reparar. Solicitaste, ela continua, a bênção da presença dos que te cercam em casa, para librares com segurança nos sismos, no cis, nos sismo para onde rumas, ou seja, nós escolhemos a presença deles para que nós pudéssemos alçar voos mais altos, né? Com a nossa paciência. São eles os parentes severos, nos trajos de verdugos inclementes. A lição da paciência que necessitas viver, né? Aprendendo a amar os difíceis de amor para te candidatares ao amor que a todos amas. Então, gente, eles vão entender, eles são remédio. Aquele remédio amargo, que tem gosto ruim, são eles. São os filhos ingratos, o marido incompreensível, a esposa indolente, o genro e a nora, esses que são agregados que a gente acha que não tem nada a ver com a gente muitas vezes, mas eles estão conosco, não é à toa, né? E aqui a gente continua. Tem deixa eu ver. Tem uma poesia de Vitor Hugo, esse poeta, né, do século, início do século XIX. Ele tem uma poesia chamada Desejo, né? Muito bonita. E ela tem um trecho que eu peguei esse pedacinho para gente. E ele fala assim: desejo ainda que você tenha inimigos nem muitos, nem poucos, mas na medida exata, para que algumas vezes você se interpele a respeito de suas próprias certezas, das suas verdades, e que entre eles haja pelo menos um que seja justo para que você não se sinta demasiado seguro. Né? Então, os inimigos são bons para a gente, porque eles apertam a gente exatamente naquele ponto que a gente precisa melhorar. Vitor Hugo já nos fala isso. Então, são situações que ela nos traz, a Joana de Ângeles, para que a gente possa refletir a respeito disso. Né? Aqui nesse livro, Despertar do Espírito, a Joana tem uma infinidade de material sobre isso. Então, é o capítulo Conflitos e Soluções. Aí ela fala: os conflitos interpessoais não surgem para destruir, mas para edificar. O que são os conflitos? Aquilo que incomoda é o filho que a gente dá conselho e ajuda, e ele mesmo assim ele continua num caminho diferente de trabalho, de relacionamento. Então esses conflitos não são para destruir, são para edificar tanto a nós quanto eles também. Toda vez que um desafeto te confronta, ele está apenas sinalizando a tua necessidade de reforma íntima. A tua, não é a dele, é a tua. Somente o amor pode desfazer os laços da mágoa e reconstruir os vínculos espirituais rompidos em outras existências. Então, como é que a gente entende essa reflexão da Joana de Ângeles, né? Para que a gente saiba lidar com essa mágoa, porque a gente sabe que a mágoa adoece e que se há esses espíritos que estão entre nós, eles precisam tanto de nós como nós precisamos deles, porque eles nos sinalizam, né? E nesse livro aqui, Momentos de Saúde, também da Joana de Ângeles, ela nos traz uma coisa muito interessante. É no capítulo Saúde e Consciência. Então, ela vai dar a dica para a gente saber como é que a gente está
de que maneira que a gente está lidando com a situação. Aí ela começa assim: a fim de que a pessoa adquira e preserve a saúde, é imprescindível a conscientização de si mesma, da sua maneira de ser, como é que a gente é, né? Aí ela dá umas dicas aqui. Os sinais de alarme. Aí ela, em torno da situação, surgem quando pedir desculpas por uma reação infeliz e você não pede, não logra fazê-lo. Já aconteceu isso com vocês? A gente sabe que ofendeu, a gente sabe que machucou, mas o orgulho é tão grande que entope aqui a nossa garganta e a gente não pede desculpas. Aqui ela está dizendo, ó, a luz vermelha acendendo aí, luz vermelha. Outra coisa que ela fala aqui: recomeçar uma tarefa recomeçar uma tarefa que a ira, a raiva interrompeu e sente dificuldade. Ou seja, quantos trabalhos, quantas convites, vamos dizer assim, de trabalho, ou época de trabalho, ou época assim, nesse momento agora, e que a gente fica com raiva, fica irritada porque a gente não consegue fazer e a gente desiste. Olha o sinal vermelho aí, novamente acendendo, né? Outra, abraçar alguém inamistoso e você não faz. Você até foge. Todo mundo se consagrando, falando um com o outro, abraçando. Aí aquela outra pessoa você foge para não abraçar. E a gente sabe que o abraço é energia, troca de energia. Apesar da criatura ser vamos dizer assim, um adversário, uma pessoa que não é querida para a gente. Olha aí a Joana já acendendo a luz vermelha para a gente, né? Mais uma coisa, mais algumas, tem muitas, mas a gente vai falar só mais algumas. Não conseguir dirigir palavras gentis a uma pessoa querida. Não falar que ama a pessoa, que gosta dela, que agradece a Deus por ela estar. Nós, assim, eu fui criada por uma família, os pais que não eram muito amorosos, foram bons pais, minha mãe está viva até hoje também, mas não foram de falar, né, que amavam, que gostavam, não eram disso, não eram. E aí a gente não aprende, parece até que a gente não sabia, apesar de sentir o amor, apesar de gostar, mas a gente não falava. E aí, com a doutrina, eu aprendi. A minha mãe é viva ainda e ela não expressava amor. Ela era amorosa no sentido do cuidado e tudo, mas ela não falava com a gente que amava, que gostava muito, e essas coisas todas. E agora eu estou fazendo isso. Ela está meio esclerosada, mas ela está escutando. E eu falo com ela. Eu agora estou fazendo. Mãe, eu te amo, que bom que você é minha mãe, essa encarnação, não sei o que, não sei o que. Então a gente se priva da gente falar aquilo que está no nosso coração. Por que que a gente faz isso? Repara, se isso não é orgulho da gente, se não é orgulho, eu não sei o que que é, mas para mim é orgulho mesmo, né? Às vezes a gente tem medo de como a pessoa vai receber essa nossa expressão. Que pena se a pessoa não aceitar, mas a gente falou. E a Joana está dizendo exatamente isso, né? Você deixar de dirigir palavras gentis a uma pessoa querida. E às vezes são muito queridas e a gente não fala. E a gente precisa exercitar isso, porque isso é remédio para a nossa alma, para o nosso corpo. Aí ela vai falar mais uma coisa aqui importante. Muitas vezes nós nos sentimos diminuído no meio social, no meio social no qual se movimenta e a gente se afasta, se achando menor, se achando menos importante. Aí ela está sinalizando isso para a gente, né? E aí ela diz assim, que são padrões mentais antigos, negativos, que a gente traz e a gente não se liberta disso. Então, ela está sinalizando muitas questões para nós aqui, Joana de Ângeles, né? E aqui, continuando,
É, no livro Jesus e a Atualidade, Amai, no capítulo Amai os vossos inimigos, aí ela vai dizer uma coisa muito importante. Amar os inimigos não é apatia diante do mal, mas firmeza no bem. Olha, Jesus, vai e não peques mais. Não, não é apatia, é firmeza. Não é concordância com o erro. Né? Jesus nos ensinou muito isso. Mas compaixão com o ignorante. Aquele que te fere hoje, talvez tenha sido ferido por ti no ontem. E o Evangelho convida à reconciliação, não à revanche. Lembra da lição do mestre? Reconcilia-te enquanto estás a caminho, né? E aí tem um filme que é muito interessante e eu me lembrei quando estava preparando esse estudo. O filme é Quatro Dias com Ela. Quatro Dias com Ela. É a história de uma mãe com a filha que é viciada em drogas. Então é a luta dela. Então é um momento muito difícil, né? É um filme que às vezes a gente se sente doída porque ela é muito firme com a menina, né? Então, depois de 15 internações e a menina fugia, e aí a menina volta para dentro quer entrar dentro de casa, mas a mãe não permite, porque ela vai roubar tudo lá, como ela sempre fez. Então, ele é firme com a menina, no sentido de mostrar para ela que ela pode, se ela quiser entrar dentro de casa, é para novamente fazer o tratamento para se libertar das drogas, né? Então, é um filme interessante e que mostra essa firmeza que a Joana nos traz aqui. Amar os inimigos não é apatia diante do mal, mas a firmeza no bem. É isso que ela nos traz. É essa firmeza que a gente tem. Não é passar a mão na cabeça de um filho que está errado, de uma filha. Enfim, os filhos já estão grandes, de um neto, por exemplo, né? Que está se desviando do caminho, que não quer estudar, que não quer se envolver, que quer ficar na maciota. Não é dessa forma, né? É ser firme, é cobrar, exigir. Isso é educação, né? Então, para que a gente possa amar os inimigos, né, que muitas vezes nos odeiam, a gente precisa desenvolver a tolerância e a humildade, vencer o ego e cultivar o amor, porque muitas vezes o nosso orgulho passa na frente e o nosso amor fica para trás, né? Libertar-se de sentimentos destrutivos, de mágoa, de rancor, de ódio. Essas situações todas são importantes para o nosso aprendizado, como ela falou lá na frente, quando ela diz que são os nossos maiores mestres da alma, são esses inimigos queridos, né? Então, eles nos vêm ajudar para que a gente possa trabalhar essas questões, né? E aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Nesse livro aqui, que é do Hamed, Renovando Atitudes, pelo Espírito Santo, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, Hamed tem uma lição muito importante, né? Que fala karma e parentela. Aí ele diz assim: quase sempre afirmamos que a antipatia a certos membros de nossa parentela é decorrente de antigas aversões, oriundas de um pretérito distante, quando ocorrências negativas ficaram mal resolvidas em nossa atmosfera kármica. Então, o que ele está falando para a gente, né? É importante lembrar que se formos reunidos aqui e agora, é porque esse é o melhor tempo para solucionarmos comportamentos inconvenientes, posturas de vida intransigentes e para promovermos nossa transformação interior, né? É muito importante nós entendermos que nem sempre aqueles que nós temos embates são nossos inimigos do passado. É isso que ele está trazendo. Porque a gente vai botar todo mundo no mesmo pacote? Ah, deve ter sido lá no pretérito lá. Nem sempre é.
Muitas vezes somos nós que provocamos as situações. Não se é o que Hamed está dizendo, não se autorresponsabilizar por feitos e atitudes no presente, inocentando-se e lançando desculpas pelos desatinos do passado. É assumir a condição de injustiçado ou mesmo de vítima, porque a gente bota tudo num pacote lá no passado e nem sempre é. Aí eu me lembrei de um. Deixa eu ver onde é que eu botei. Ah, tá aqui. No livro da Reforma Íntima Sem Martírio, da Hermance Dufour, ela tem uma lição que se chama Arrependimento Tardio, né? E ela vai contar a história de uma moça que ela passou a vida com um grave problema no lar, né? A filha dela, Cidália, era uma moça extremamente rancorosa, extremamente agressiva com ela, sempre magoada, e ela não via motivos para isso. Como ela começou a estudar a doutrina espírita, ela era até assim, ela trabalhava na direção de uma casa espírita, ela trabalhava na organização, uma pessoa envolvida na casa espírita, e ela tinha esse problema com a filha, uma filha agressiva com ela, uma filha que não reconhecia o amor que ela dedicava. Então ela dizia para ela mesma, estudiosa do espírito, olha o perigo conosco, né? Porque a gente acha que sabe tudo e às vezes a coisa está na nossa cara e a gente não quer aceitar. Ela dizia assim: alegava nas minhas avaliações, essa moça, a mãe, que éramos antigas inimigas do passado. E diante das atitudes cruéis que ela cometeu contra mim, em plena adolescência, cheguei a estimular piedade de muita gente no centro espírita em relação à minha dor. No centro espírita, todo mundo dizendo: Nossa, você quando morrer vai para o céu, porque essa filha é uma mala, digamos assim, né? Na sua vida, é um tormento na sua vida. E ela ficou tranquila em relação a isso, né? São situações do passado que eu tenho que reaver, enfim. E aí ela desencarna, e quando ela vai para o Hospital Esperança, né? Hermance começa, e ela muito entristecida, porque naquela encarnação, mas ela entendia que era alguma coisa do passado, né? E em vez dela encontrar alternativas cristãs para resolver as desarmonias, né, ela se distraía no fato de criava ideias, teoremas, como, deve ser no passado, é alguma coisa que eu fiz, né? E aí ela recebeu a ficha kármica dela, né? Então, ela viu, porque ela tinha feito como aquela criança era filha sem pai, vamos dizer assim, né? E aí ela tentou abortar a criança, né? Não conseguiu abortar a criança e não falou nada para ninguém, nem na casa espírita ninguém sabia, e ela guardou com ela. Imagina se a gente pode guardar alguma coisa se o espírito não sabe. Então ela guardou essa situação com ela, mas ela tinha tentado abortar a criança, né? E aí, olha só que coisa importante para nós. No centro espírita, inúmeras orientações consideradas mediúnicas falavam em obsessores perseguindo minha filha e a mim. Inúmeros. Ou seja, muitas vezes a gente acredita no espírito que está lá, não é? Trazendo. Então eles diziam que era alguma coisa do passado e não era nada. Não era nada disso. Era porque ela tentou abortar a menina. E o que que acontece quando a irmã se disse? A Cidália, essa filha dela, renasceu com o propósito de ser uma companheira valorosa e companhia enriquecedora para minha solidão na vida. As informações me deram notícia de que era uma alma enormemente frustrada nos roteiros do aborto, ou seja, aquela criança, aquele espírito já era recorrente em abortos.
Então, aquele espírito veio na esperança, né, de encontrar esse lar assim como era para ela também, para para Cidália, né? Então, o que que acontece nessa situação? O espírito já ficou traumatizado psiquicamente. E quando nasceu, começou a agredir a ela o tempo todo. O tempo todo era agressiva, não aceitava ela. E tem um caso que eu acho até que eu acho que foi a Rose que falou do Divaldo, né? Uma moça dele assistindo uma palestra dele, uma moça também tinha uma filha que também não aceitou nem ser amamentada por ela, não conseguia botar a menina no colo, a menina rejeitava o tempo todo. E aí Joana de Ângeles sopra no ouvido dela, dele, para dizer para ela, para pensar como é que foi a gravidez, o que que aconteceu. E aí ela parou no momento que a menina nasceu, ela queria um menino. E ela disse, quando o médico tirou a criança, ela disse, o médico falou, é uma menina. Aí ela disse, puxa, eu queria um menino. Pronto. E aí pronto, exatamente isso. Então, o que que aconteceu? Ela recebeu a orientação quando ela descobriu isso, ela recebeu a orientação, né, de Divaldo para que ela, quando a menina adormecesse, ela falasse que amasse e tudo mais. Não aconteceu nesse caso que conta a irmã Dufour, que muitas vezes a gente esconde essas coisas da gente, né? Esconde, desmerece, e que são importantes, porque são espíritos que vêm também num processo educativo também, né? Então, a gente precisa trabalhar essas questões de nos conhecermos intimamente. É isso, esse convite que ela nos traz. E aqui, deixa eu ver onde eu estou. Deixa eu ver meu tempo aí. Ah, sim. Vamos ver aqui. Então, lembrando essa passagem que eu achei tão interessante quando ele fala aqui, as inúmeras orientações consideradas mediúnicas falavam em obsessores perseguindo. Quantas vezes no centro espírita a gente fica se agarrando com a mensagem que o espírito mandou para a gente? Ah, ele falou assim, ele falou assado. E a gente sabe que são espíritos ainda inferiores. Aí eu me lembrei na questão 103 do Livro dos Espíritos, espíritos levianos. Foram esses aí, metem-se em tudo. Olha só quem é o leviano. Metem-se em tudo, a tudo respondem, estão sempre prontos, né? Para atrapalhar, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias de intrigar, induzir maldosamente em erro por meio de mistificação e espertezas. E é exatamente esse caso dessa questão que a irmã se coloca, né? Que a gente às vezes se ilude, a gente não quer se aprofundar na situação. A gente tem tanta oportunidade de estudo, repara, uma pessoa dedicada, uma pessoa trabalhadora de um centro espírita, era atuante, estudava, e dá uma falha dessa, né? Por quê? A gente tem que se conhecer na intimidade, né? Não basta a gente só verbalizar, a gente tem que interiorizar também, né? E aqui, nesse livrinho aqui, Jesus no Lar, tem uma lição muito boa que fala dos instrumentos da perfeição. E aí conta Simão Pedro, né? Trazia conversação. O espírito, ele estava extremamente desgostoso, ele estava triste com os parentes, que tinha discutido com os parentes, né? Que eram parentes rudes e ele também era, né? Aí ele dizia que o velho tio tinha acusado ele de roubar os bens da família e um primo ameaçou de bater nele, enfim, guardava por isso o semblante carregado e austero. Aí o mestre, né, leu algumas frases dos sagrados escritos,
né? E aí, Simão Pedro falou o que tinha acontecido. Aí, depois dele terminar o relatório afetivo, né, indagou o Senhor: E que fizeste, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensivos? Aí o Simão Pedro falou: Sem dúvida, reagi como devia. Respondeu o apóstolo veemente: Coloquei cada um no próprio lugar. Anunciei sem rebuços as más qualidades de que são portadores. Não é assim que a gente faz, não é? Meu tio é um raro exemplar de sovinice, meu primo é um mentiroso. E assim ele foi distribuindo, né, as características de cada um. Aí o mestre serenou um bocadinho e, depois de minutos longos, falou compassivo: Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Ele pergunta. Aí Pedro responde: naturalmente trabalha, né? Com o quê? Usando ferramentas. E após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou: as pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos, né? O Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade para lhes dar solução. Então, aquilo que chega para a gente não é para o vizinho, é para nós mesmos, né? Aí ele continua aqui: os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote, que podemos utilizar em benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. E aí ele está falando que nós estamos sempre recebendo ajuda, né? Nós sempre recebemos os instrumentos necessários, né? Aí ele continua aqui: em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual, ou seja, aquele que desconhece, aquele que nos atormenta, que é um ignorante, ele não se vai perdoar, ele não sabe o que faz, né? Então, o mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. E aí, ele conversa mais um bocadinho, mas ele termina dessa forma, né? Mostrando para nós que aqueles que chegam são as bênçãos de que a gente necessita aqui na nossa vida, né? E eu tenho que falar desse texto maravilhoso que eu falo sempre, que eu tenho aqui marcado aqui: renunciar. Não vou ler tudo, só vou ler a parte. Está nesse livro aqui, Caminho, Verdade e Vida, e a questão é 154. E no final dela, Emmanuel vai dizer para a gente: se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Ele faz a pergunta. Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo bem por dedicação ao Mestre. E somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Então, a Joana nos traz muitos elementos para que a gente aceite e agradeça esses inimigos queridos, que são aqueles que nos circundam e que muitas vezes nos trazem tanta dor, tanta ingratidão, porque a gente pensa na ingratidão, não tem nada que pensar na ingratidão, não tem nada que pensar
não é assim que a gente pensa, são tão ingratos, tão indiferentes. Não, são elementos importantes, como nos fala a Joana no começo aqui. Ela diz para a gente que são os nossos mestres, aqueles que vêm para nos melhorarmos. Porque se eles não melhoram, aí é um problema deles, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então, um estudo maravilhoso. Obrigada aí à Casa de Francisco pela oportunidade, que eu quase que não fiz essa palestra, que a minha casa estava um pandemônio de gente, de criança. Até tem livro aqui que eu ainda não achei onde é que estão. Então, eu só tenho a agradecer, porque a lição, quando vem, não é para ninguém primeiro, chega para mim, né? Depois, se chegar para alguém, ótimo, mas primeiro é para a gente. Então, só gratidão por essa oportunidade. Que Deus abençoe e que sejamos fortes, né? Que saibamos entender essas questões na nossa vida. Obrigada, graças a Deus. Muito obrigado, minha irmã Carmen, por essa palestra, esse tema, né, tão delicado para todos nós, né? Inimigos queridos, a gente diz assim, é quem não tem espinhos. Verdade. Os espinhos Verdade. da roça. Mas, na realidade, nós é que somos muitas vezes os espinhos, né? Então, nós precisamos realmente refletir sobre isso. Esses inimigos queridos que nos chamam a atenção, que nos ensinam tanto e nos levam a uma mudança de atitude, né? A uma Sim, mudança de atitude. Então, a gente deve agradecer muito a Deus essa oportunidade. É nessa reencarnação, né? é nessa, é nessa. Não dá para deixar para amanhã, porque Não dá, porque depois vai acumulando outras coisas, não dá. tem que fazer esforço, trabalho hoje. Tem, é hoje, é hoje. E está atento àquilo que a gente está se comprometendo agora, achando que é débito do passado, e não é. É Né? coisa que a gente está fazendo hoje. Fazendo hoje. Então, a É, oportunidade de mudar, como diz mudar o rumo dessa prosa, é agora. agora. Então, muito obrigado, eu gostei muito desse tema, muito bom. Eu acho que todo mundo, né? Todo mundo se sentiu tocado por esse tema, né? Bem, meus irmãos, vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje. E eu vou pedir à nossa irmã Joana para fazer nossa prece de agradecimento. Voltaremos quarta-feira para o estudo do livro Sermão do Monte, que também é muito bom. Joana, por favor, minha amiga. Boa noite a todos. Agradecemos a companheira Carmen por esse estudo que ela nos trouxe essa noite. E possamos todos juntos nesse momento elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, a Francisco de Assis, agradecendo a eles pela bênção da oportunidade do estudo que nos esclarece, que nos consola. Rogamos a Ti, Pai amado, que nos fortaleça na nossa caminhada. E agradecemos a Ti, Pai, pelas nossas famílias, que possamos valorizar a nossa família terrena, porque é dentro dela que precisamos estar, é com eles que precisamos estar para nos desenvolver e estender a mão para aqueles, principalmente com aqueles que temos dificuldade, que estamos aqui juntos para caminharmos. E a família unida é o que necessitamos da nossa caminhada, como a Carmen trouxe no estudo. Que cada um de nós tem as suas dificuldades, tem o seu passado, mas o importante é o hoje. Trabalharmos no hoje para termos um caminhar mais iluminado e mais fortalecido. Cultivemos a paciência, a tolerância e a resignação no nosso dia a dia. E que Jesus nos dê muita força a todos nós e a todas as nossas famílias. E que o Pai derrame bênçãos de luz sobre todas as famílias terrenas, para que a união e a fraternidade prevaleça no coração de cada um de nós, na graça de Deus. Obrigada, Carmen. Amei. Muito, muito. Fez. Agradecemos a presença de todos, que nós possamos procurar continuar trabalhando pela nossa renovação moral, que a gente já viu pelas aulas de hoje, né? Principalmente dos dramas de obsessão, meu Deus. Vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar.
Beijo para todos. Beijo. Tchau, fica com Deus. Muito obrigada, minha amiga. Que Deus te Boa abençoe noite a todos. Maravilhoso. todos nós.